Boa tarde, vamos para mais um estudo aqui, né? Então vamos para, se eu não me engano, a nossa sexta aula, né? Continuando, onde nós paramos, né? Vamos fazer a nossa prece aqui de iniciação para depois fazer a continuação do nosso estudo, né? Então vamos lá fazer essa oração, que é muito importante a gente se conectar com o divino, conectar com Deus, conectar com a espiritualidade que está aqui presente, nos auxiliando e nos ajudando, né? Então, vamos pedir a proteção aqui por nossos estudos e também agradecer a presença desses nossos irmãos espirituais que aqui estão. Obrigado, meu Pai. Obrigado, amado Mestre. Obrigado, bom de espírito presente aqui, por nos auxiliar, nos ajudar, nos intuir, fazer que nossa caminhada seja o mais certo possível. Sabemos que muitas vezes tropeçamos, erramos, caímos, mas que nós tenhamos a capacidade de nos levantar para continuar essa nossa caminhada. Por isso, estou agradecido por essa oportunidade que tem me dado. Sendo assim, dando por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Bom, meu irmão, vamos continuar então o nosso estudo hoje, né? Vamos falar um pouco mais, né? Então vamos continuar com nossa leitura, parando lá atrás, lá onde que nós separamos, né? Para a gente dar seguimento a esse estudo, né? Conforme notamos acima, aí está falando sobre onde nós paramos, para quem está acompanhando com o livro, né? Vai ter uma leitura que é uma continuação. Nós estamos nos itens 6 da página 23, tá? Então é página 23 do Livro dos Espíritos, na introdução, o item 6. Então vamos lá. Conforme notamos acima, os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmos pelo nome de espírito ou gênios, declarando alguns pelo menos teres pertencido a homens que viveram na terra. Eles compõem um mundo espiritual como nós constituímos um mundo corporal durante a vida terrena. Ou seja, note bem que ele fala aqui que pelo menos terem pertencido a homens que viveram na terra, né? Ou seja, alguns pelo menos teres pertencido, ou seja, alguns, ou seja, tem espíritos que são de outras órbitas, de outro planeta, né, que são trazidos para cá, para o planeta Terra, por algum motivo. Um por missão, outro por expiação, né, outro para trazer alguma informação. Né? Então, não tem só aqui espírito oriundo só da Terra. Tem espíritos de outros planetas, de outras órbitas, de outras galáxias, de outras dimensões, de outro universo também, tá? Porque nós não somos o único universo, não. Existem outros universos, né? Então vamos lá. Vamos resumir em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram, a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções. Olha só, presta bem atenção que isso aqui eu vou falar na primeira pergunta dos espíritos, né? Então, presta atenção. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita. Isso é, dos espíritas. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e sobrevive a tudo. Né? Olha só, ele nos fala que Deus é justo, é bom, é onipotente, é imaterial, é único, ele criou o universo, né? Criou tudo, o mundo visível, o invisível, os seres inanimados e os seres animados. Né? Ou seja, se o planeta Terra físico for destruído, ele acaba. Mas não acaba o mundo invisível. Entendeu? Por quê? Porque os espíritos são imortais. Não há morte. A morte é do corpo físico. Esse corpo aqui que está sendo um veículo, né? Que está sendo algo para ter uma consciência aqui,
vai voltar para o fluido cósmico, vai se destruir. Mas o espírito não morre, né? Então vamos continuar. O mundo corporal é secundário, pode deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso alterasse a essência do mundo espírito. Ou seja, se a gente existisse, o mundo, o planeta Terra, aqui físico existisse ou não fazia diferença para o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual continuaria existindo. O que não iria existir iria ser o mundo físico, ok? Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte restitui a liberdade, né? Então, quer dizer, o espírito está revestido por esse invólucro chamado corpo físico, né? Então, quando esse corpo físico acabar, se deteriorar, né, na morte física, haverá a liberdade, a libertação do espírito. Mas esse espírito, quando for liberto, nós também precisamos explicar. Ele não vai voltar para aquele lugar fantástico, por exemplo, se ele for de um outro planeta, ele não vai voltar para outro planeta senão, a não ser que ele já tenha concluído a sua etapa evolutiva aqui, né? Como Bezerra de Menezes concluiu a sua, poderia ter ido e não foi, Maria, né? Joana de Ângelo e entre outros, né? Que foram os avatares da humanidade, né? Mas quiseram continuar aqui para ajudar a humanidade, para ajudar o povo, né? Para ajudar a raça humana, né? Então, quer dizer, esse corpo aqui acaba, né? Mas o espírito que está dentro desse corpo aqui, que está aprisionado, esse não morre, esse continua, esse volta para a pátria espiritual, né? E mais tarde nós vamos explicar muita coisa da sua consciência, sobre umbral, sobre purgatório, sobre penas, né? Nós vamos explicar isso mais lá na frente. Por enquanto vamos só entrar aqui na introdução para dar aquele tchan de vontade de saber mais. Que tem muita coisa legal para aprender dentro do Livro dos Espíritos, quando se fala um pouco a palavra do povo, né? Porque quando Kardec, quando veio esse livro para cá, eles eram tidos só para doutores, era só pessoas da alta sociedade que tinham uma cultura, uma inteligência para poder estar dentro desses estudos. Que não era para o povão isso. E acho que é um grande erro. O Livro dos Espíritos tem que trazer para a palavra do povão. Dizer corpo é isso aqui, ó, né? O perispírito tem que explicar. Tem que explicar alma, espírito. Tem que falar a língua do povão, né? Então vamos lá. Nós vamos popularizar o kardecismo, gente, né? Nós vamos popularizar a linguagem. Por isso que temos doutrina aí, temos religiões aí que estão cheias, que foi feita para o povo. Para o povo. Você vai dentro de uma casa kardecista, eu fico assustado. Eu não vejo o povão lá. Não vejo, não. Aí fala, não, é porque o povão não está tendo acesso. O povão não está tendo acesso dentro das casas espíritas, não. É uma coisa que as casas kardecistas têm que começar a pensar, gente. Tem que trazer o povão para dentro. É o povão. Você que já conhece, já sabe, tem que passar para frente. Tem que ensinar. Tem que explicar. Né? Então vamos lá. Os espíritos revestem temporariamente o invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhe restitui a liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos, que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhes superioridade moral e intelectual sobre outras. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório, né? Então, olha só, Deus escolheu a raça humana para a encarnação dos espíritos. Quer dizer o quê? Que esses irmãos já existiam. Já existiam. Então, quando foi preparado
a raça humana, né? Que a raça humana ela veio muito depois que o planeta Terra, se eu não me engano, tem mais de 13 bilhões de anos. E nesses 13 bilhões de anos, né, que começou a ser invadido por seres, que é um assunto também que vai ser tocado mais lá na frente, né? Não existia raça humana ainda não. Quem vinha frequentar o planeta Terra eram invasores de outros planetas. Né? Aí depois que começou a raça humana a se preparar, que veio os homens erectus, o neandertal, os homens sapiens, né? Isso é mais lá para frente, é outro estudo, né? Ou seja, é muito complexo, né? O Kardecismo, o Livro dos Espíritos, é complexo, né? Ele não foi nos dado tudo, não. Ele foi nos dado alguma coisa para que nós usássemos também a nossa inteligência e fosse atrás de respostas. Moisés não trouxe tudo, né? Jesus não nos trouxe tudo, né? E o Livro dos Espíritos também não. Está tudo aqui, mas temos que pesquisar, tem que ter outras literaturas para completar, né? A gente tem que completar. Então, vamos continuar. Há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo, o ser material, análogos a animais e é animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, o ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre matéria e espírito. Então, olha só, nós temos 3 coisas aqui: o corpo e a alma, que é o espírito. A alma porque nós estamos encarnados. E uma terceira coisa que nos prende a matéria ao espírito. Ou seja, para a gente estar aqui dentro desse corpo, tem que ter alguma coisa que vai prender esse espírito aqui dentro, né? Que nós vamos ver lá na frente, né? Então vamos lá, vamos continuar. Tem assim um homem, 2 naturezas, pelo corpo participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns, pela alma participa da natureza dos espíritos, né? Então, nossos instintos são animais. Inteligência, sabedoria, bondade, amor, já parte do princípio espiritual. Quando nós ainda fazemos coisas erradas, né? Matamos, roubamos, estupramos, fazemos todas aquela diversidade ruim, é um instinto animal. Mas nós somos espíritos. Quando o espírito está aqui na matéria, há um choque entre o instinto e a razão, né? E a espiritualidade vem nos ensinar a gente controlar o nosso lado animal. Quem for conseguindo controlar esse lado animal vai evoluindo, ou seja, vai se desmaterializando, né? Que vai chegar um ponto lá na frente e não precisar mais reencarnar. Mas por enquanto nós precisamos voltar. O laço, o perispírito, que prende ao corpo e espírito, e uma espécie de voltório semimaterial. É uma espécie de voltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo que lhe constitui o corpo etéreo, invisível, para nós no estado normal, porém que pode tornar-se acidentalmente visível, mesmo tangível, como sucede nos fenômenos das aparições. Então, olha só, nós temos 3, o corpo, a alma e o outro que ele diz que liga a matéria ao espírito, que deu-se o nome de perispírito. Esse perispírito é o que faz que nós estejamos aqui, né?
Só que quando a gente morre e desencarna, isso aqui acaba. Mas a gente continua com essa mesma aparência, que é a da última reencarnação, porque é o perispírito que nos molda a nossa feição, nosso rosto. Então, muitas vezes, ele quando quer e quando há possibilidade, esse perispírito a gente pode ver. Tem médios com dons da clarividência que conseguem ver. Tem médios de efeito físico, se tiver numa casa, eles conseguem pegar esse ectoprime e ele aparecer na nossa frente aqui, como se fosse um ser humano vivo, que é vivo, mas porém está no mundo espiritual. Então o perispírito pode ser tangível? Pode, quando há vontade do espírito, quando há um médio de efeito físico, né? Às vezes, quando tem um médico com aptidão da clarividência, pode ver, como se fosse uma pessoa normal. Divaldo Franco acontecia isso, Chico acontecia isso, Tomé acontecia isso, né? Então é possível a gente ver um espírito, basta ter a condição apropriada para isso, ok? O espírito não é por nem ser um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que em um certo caso se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato, né? Quer dizer, o espírito ele pode ser tangível, a gente pode ver. A gente pensava que era só por pensamento, né? Não, a gente consegue ver o espírito, né? Só que precisa ter a parte orgânica, né? Tem que ter um médium especial para que possa ver. Não é qualquer um que vê espírito, né? E eles também podem aparecer quando eles têm vontade, quando eles querem, né? Quando eles querem, eles chegam aqui, ó, preciso falar com você. Ah, você não acredita? Calma aí que eu vou aparecer agora aí para você. Chega aqui e aparece, né? Quer dizer, então é a vontade do espírito. Os espíritos pertencem a diferente classe e não são iguais nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem. São os anjos ou puros espíritos, né? Então quer dizer, os espíritos têm classes, não é assim? Não, porque tem espíritos bonzinhos, espírito mais ou menos, espírito zombeteiro, e tem espírito de todas as espécies, ou seja, é como se fosse nós. Nós já não temos amigos que gostam de beber, outros gostam de piada, outro gosta de bola, então nós somos assim, né? E aqueles espíritos que estão mais evoluídos, que já estão mais preparados, já estão numa evolução, pô, esses estão mais lá perto de Deus, né? Já são praticamente anjos, né? Porque nós temos os espíritos superiores, né? Os inferiores, como vai ser mostrado aqui, e vamos falar então, nós já falamos dos espíritos superiores, né? Que pertence a uma classe de uma moral bem elevada. Agora vamos falar de outra classe. Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição, mostrando-se das categorias inferiores, na sua maioria, eivados das nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. Comprazem-se no mal. Há também entre os inferiores que não são nem muito bons nem muito mal, antes perturbadores e enredadores do que perversos. A malícia e a inconsequência parece ser o que neles predomina. São os espíritos estúrdios ou levianos, né? Ou seja, nós temos espíritos de vários tipos aqui, né? Temos aqueles maldosos, temos o leviano, tem aqueles que não liga para nada, estão aqui, andam ali. Tem espírito que fica dentro de residência porque querem ficar, né? Gostaram de ficar ali. Aí tem uma confusão na casa, eles ficam ali, encostadinhos ali, achando graça. Às vezes até instiga ao proprietário, a pessoa, até a confusão, né? Então, isso que nós temos que entender, que nossa vida, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio, mas nosso livre-arbítrio também é limitado. Essas pessoas falam, é livre-arbítrio em certas coisas. Tem certas coisas que não tem livre-arbítrio, não. Desculpa.
Tem certas coisas que nós não temos livre-arbítrio, não, né? E muitas vezes, né, espíritos acompanham a gente, né? Porque às vezes, por exemplo, a pessoa que gosta de um barzinho, a pessoa morre, gosta de um barzinho, ele lá ainda não teve a consciência e não aceitou ainda que espírito fosse lá resgatar ele e levar para o hospital. Ele vai ficar andando. Aí sabe que você vai para o barzinho, ele não pode mais beber com o corpo dele e a boca dele, mas eles podem, né, aproveitar de um ser que está aqui no planeta Terra vivo, que entra no barzinho e através daquela essência que sai do cara viciado em alguma coisa, né? Aquilo faz bem a eles, então ele fica acompanhando, né? Assim a mesma coisa, aquele que gosta de sexo, aquele que gosta de droga, aquele que gosta de confusão, aquele que gosta de futebol, aquele que gosta de uma balada. Esses espíritos são seres que estiveram aqui e continuam ainda achando que estão aqui. Muitos deles ainda não sabem que partiram, que estão aqui ainda. Outros não querem ir para outro lugar porque gostava dessa vida que estava aqui, então não quer deixar essa vida. Então nós temos que orar, né? Fazer um trabalho de resgate desses irmãos, né? Que é muito interessante, né? Vamos dar uma paradinha aqui, né? Porque amanhã a gente continua mais um pouco, porque nós temos tempos, né? Porque não pode ser muito longo não, que fica cansativo, né? Mas vocês ficam aí a reflexão, gente. Esses nossos irmãos espíritos que lá estão, foram seres que estiveram aqui e conseguiram evoluir. E uns ainda estão evoluindo, nos ajudando, né? Esses nossos irmãos que vêm aqui dar a mensagem, muitas vezes eles ainda estão em evolução ainda. Não estão lá vamos dizer, no mundo celeste ainda, né? Porque são classes de mundos que depois nós vamos passar essas classes, né? Então ele está ainda em evolução também e precisa nos ajudar, porque isso é um merecimento que eles têm para continuar a evolução dele, né? E também nós precisamos estar aqui, aprender, nos ajudar e ajudar o próximo para também conseguir evoluir. Para depois, como nós somos ajudados, depois também ajudar. Aqueles espíritos que já conseguem ter uma consciência, já passam a ajudar o próximo. Então vamos fazer nossa prece de encerramento e agradecer, né, essa oportunidade, né? Obrigado, irmãos espirituais presentes aqui, que estão nos auxiliando, nos ajudando. Obrigado a esses irmãos que vêm aqui conosco também estudar, que aqui tem espírito, tem irmãos que estão estudando, que estão ouvindo isso que nós estamos passando, que temos ainda irmão na ignorância, mesmo estando no mundo espiritual. Muitos deles ainda não sabem que já partiram, muitos deles ainda não aceitam, mas que eles saibam, que eles tiveram a oportunidade deles aqui. Quem aproveitou bem, aproveitou. Quem não aproveitou, não precisa entrar em desespero, porque haverá uma nova oportunidade. E esses espíritos que ainda vivem em zonas umbralinas, ainda vivem ainda presos em alguma casa, em algum local, que se refaçam, muda a frequência, para que eles possam ter a oportunidade também de melhorar, de sair dessa vida. Obrigado por essa oportunidade, obrigado a nossos amigos, nossos mentores, obrigado aos nossos guias. Muito obrigado. Obrigado ao Caboclo, Preto Velho, ao Exu, Pombagira. Obrigado, gente, porque é tudo uma coisa só, espírito, não importa a denominação. Obrigado por tudo, que assim seja e assim é, Senhor.